Olá, eu sou o professor Silva Neto, do canal Mais Um Falando. Hoje aqui, esse vídeo é para você que quer abrir a sua empresa ou você que já tem o seu negócio, a sua fábrica, o seu comércio e precisa prestar atenção de como a economia afeta o seu negócio. Eu separei 5 dicas importantes que, se não observadas, podem levar o seu negócio a fechar. E principalmente para você que vai abrir um negócio, é importante observá-la, como inflação, nível de emprego, taxa de comércio e por aí vai. Para quê? Para que você tenha melhor noção de como gerir o seu negócio. Então me acompanha nessa apresentação. A economia é muito importante para o seu negócio. Ela desempenha um papel fundamental. Ela pode tanto fazer o sucesso para o seu negócio, como ela pode fazer a quebra do seu negócio se você não tiver o cuidado importante de prestar atenção nos sinais da economia. Bom, um ponto básico que a gente deve levar em consideração é, se a economia está com uma tendência de queda, você vai pegar o seu fluxo de capital, as suas reservas e fazer um investimento no seu negócio, salvo se o seu negócio no bojo da economia estiver com uma tendência de crescimento. Mas aí são exceções. Aqui nós estamos falando no ponto geral da economia, eu não estou falando sobre um setor específico. Então é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. A gente tem que também compreender as condições econômicas que afetam diretamente as operações dos seus negócios. Ela é essencial para você tomar decisões estratégicas, informar e adaptar-se às mudanças de mercado. Como a gente sempre brinca, vive melhor quem se adapta melhor. Só que para você se adaptar melhor, você precisa tomar boas decisões. E para tomar boas decisões, você tem que ter boas informações. Porque se a sua decisão é baseada numa premissa ruim ou numa premissa falsa, a possibilidade de você tomar uma boa decisão, para a sua decisão ser assertiva, passou a ser baixa. Vamos falar sobre 4 pontos que impactam diretamente a economia das empresas. O primeiro ponto é mudança de preço. Isso é uma coisa muito delicada, principalmente no pequeno negócio. Muito pequeno empresário simplesmente eleva o preço porque o seu concorrente elevou o preço. Um custo de um material meu, de um insumo meu, aumentou, então tem que aumentar o preço também. Tem que tomar cuidado com isso. Isso às vezes pode fazer uma defasagem no seu preço e vai automaticamente afetar o seu lucro. Porque o preço pode muitas vezes regular a demanda de saída daquele produto ou serviço. Já nos liga no segundo ponto, que é a diminuição de demanda. Normalmente, quando você começa a observar uma demanda menor para o seu serviço ou produto, uma das possibilidades é que você errou no preço. Você não soube dimensionar corretamente qual é a atratividade, custo-benefício, brand que está associado àquele produto ou negócio que você está ofertando. Então é uma coisa que você tem que prestar muita atenção. Você deve mensalmente ficar acompanhando a questão da demanda. Porque se você não observar esse detalhe, num curto prazo, o prejuízo acumula e rapidamente você vai à bancarrota. Isso especialmente para o microempresário, que normalmente não tem capital de giro, está trabalhando ali, como a gente brinca, está trocando pneu com o carro andando, então ele tem que ter muito mais a atenção a esse ponto. Isso é um dos grandes fatores que causam fechamento de pequenos negócios. Eu já vi muita indústria média fechar porque não prestou atenção na demanda. A sua demanda começou a ficar inadequada com seus preços, ou começou a ficar obsoleta, ou começou a concorrência ter um diferencial, e ele não entendeu que a diminuição da demanda dele existiam fatores exógenos que ele precisava prestar atenção e fazer uma correção. Isso é muito importante, em especial para o pequeno e microempresário, que fica ali no dia a dia, na sua tarefa, e não observa, não levanta a cabeça, não vê o que está se passando ao redor, e acaba cometendo um erro traço, que muitas vezes, na hora que você percebe, já não dá mais tempo de corrigir, porque como o seu fluxo de caixa é curto,
a sua queda é muito rápida. Então é um fator que você precisa prestar muita atenção. Existem outros fatores que podem estar acontecendo, como aconteceu na crise de 2019, em que o governo ou situações externas impactam diretamente no seu negócio. Tivemos o maior número de falências em 2019. Por quê? Mudou a condição de mercado. E aquele que não se adaptou de forma rápida acabou padecendo. Então são 4 pontos que aqui eu dei um primeiro enfoque que é importante o empresário prestar atenção. Eu trouxe aqui principais fatores da economia que você deve prestar atenção, porque é importante para o seu negócio. O primeiro deles é a inflação. Eu entendo que a inflação deve ser sempre observada de perto pelo empresário. A inflação, ela corrói o poder de compra. E ela corroendo o poder de compra, ela afeta diretamente o seu cliente. Se ele tem um poder de compra menor, a sua demanda pelo produto, seu serviço é menor. E vamos observar que a inflação é um imposto embutido. É uma forma que o governo tem de retirar o dinheiro da sociedade de forma enviesada. E eu acho até criminosa. Porque a inflação nada mais é do que o governo expandir a base monetária. Ou seja, ele imprime mais moeda, falando vulgarmente. Então, o índice de inflação, você deve prestar muita atenção. Não só no GPM, PCA, mas no geral, acompanhar a tendência para onde vai a inflação, e por isso você deve ficar de olho na taxa Selic aqui no Brasil. Por quê? Quando há o aumento da taxa Selic, é porque fatalmente a inflação está com risco de aumento. Então é importante pelo menos ter essa noção básica do que você deve prestar atenção com a inflação. Outro ponto é o nível de emprego. Por que o nível de emprego é deveras importante para o empresário? Porque, querendo ou não, com um nível de emprego alto, há uma maior massa de possíveis clientes que você tem. Porque se eles têm poder de compra, se eles estão com dinheiro no bolso, eles estão aptos a serem seus clientes. Então, quando o nível de emprego está alto, isso é bom para os seus negócios. É uma oportunidade a mais que você tem de um cliente passando e ele está com capital no bolso, está propenso a utilizar o seu serviço ou comprar o seu produto. Outro item que eu coloco, que é a taxa de exportação e câmbio. Por que eu coloquei isso aqui? Para que, primeiro, o empresário entenda que o mundo está todo coligado. Não adianta você achar que aquilo que acontece na China, na Austrália, na Rússia, na Europa, nos Estados Unidos, não vai afetar o seu negócio. Vai. Mesmo até você sendo um pequeno comerciante. Um exemplo claro que acontece é quando o governo aumenta o imposto de importação. Então, aquele produto que você compra pode estar mais caro. Ou aquilo que o seu concorrente vende pode estar mais caro, o que também cria uma oportunidade para você. Por isso que é importante você ficar de olho. E o câmbio? O câmbio, uma economia globalizada, tudo depende do câmbio. Parece que não, mas se o preço do petróleo sobe e o câmbio sobe, o combustível aqui no país sobe. E o combustível transporta todas as mercadorias. É um item de logística fundamental em muitos negócios. Então, se esse item câmbio vai afetar o seu negócio, você tem que prestar atenção. Você tem que entender um pouco. Você não precisa ser nenhum exímio. Você não precisa saber exatamente se amanhã o dólar vai subir 1%, vai cair 0,5%. Não. Mas você precisa entender a tendência. Se a tendência é de o dólar subir, é porque o seu custo vai aumentar. Então você precisa prestar atenção em tudo isso. Outra coisa são estoques cheios e obsoletos. Eu botei isso aqui como um detalhe porque tem muito empresário que às vezes faz uma maior compra de insumo para produzir ou faz compra para revender, achando que assim ele protege melhor o seu dinheiro estando com estoque cheio. Mas tem que tomar cuidado, porque esse estoque pode se tornar obsoleto. Então, preste atenção. Aí eu falo de obsolência, não só a questão da validade do produto, não. É obsolência, sim, porque o mercado pode estar com uma tendência de mudança e você está fazendo estoque daquilo que vai vender menos. Então, se vai vender menos, você vai ter um capital todo
investindo num insumo, num produto que vai demorar a vender, aquele produto está ocupando espaço, então você está pagando por aquele espaço, ou você está pagando aluguel por metro quadrado, você está pagando IPTU por metro quadrado, o seu dinheiro ficou parado naquele produto, e muitas vezes aquilo que você achou que era um lucro se tornou um prejuízo. Então, também é outro fator que a gente tem que prestar muita atenção. Outra coisa que temos que prestar atenção são alguns pontos críticos que podem acontecer no nosso negócio. Eu separei 4 aqui, que basicamente todo empresário tem que ficar de olho. Então, aumento ou retração de faturamento. Muita gente acha que o aumento de faturamento é uma coisa boa. Sim, pode ser à primeira vista, mas se esse aumento de faturamento vai trazer para você um aumento de custo, isso tem que ser balanceado. Você tem que refazer o seu custo primário do seu negócio, que vai montar o preço para a venda. E a redução? A redução é, obviamente, você tem que ter mais atenção ainda, porque se você tem uma redução do seu faturamento, é porque alguma coisa não está atraindo mais o seu cliente. Então você precisa começar a observar com mais cuidado os vários pontos dentro do seu negócio para que essa redução de faturamento não se prolongue. Aumento ou redução salarial? Parece que aqui a gente está querendo jogar contra o empregado. Não. Aqui as pessoas têm que entender que o empregador e o empregado são uma simbiose. Eles dependem um do outro. Não existe empregador sem empregado e não existe empregado sem empregador. O fato aqui da gente falar do aumento e redução de salário tem um ponto específico que eu gosto de colocar. O aumento de salário é bom? Sim, aumenta a massa, o volume de dinheiro que está disponível para compra no mercado, o que pode refletir no seu aumento de faturamento. Mas, ao mesmo tempo, você tem que prestar atenção, porque esse aumento salarial pode dificultar a contratação de bons profissionais, bem como, mais uma vez eu falo, fique de olho no custo, porque o aumento salarial, principalmente no Brasil, através de CLT, há um imposto embutido muito elevado. Então, a questão salarial é uma coisa que o empresário precisa prestar atenção. Obviamente, lucro, né? Aumento ou diminuição de lucro. Lucro é o fator principal. Toda a empresa visa o lucro. Então, se você não presta atenção no seu lucro, você não está prestando atenção no objetivo final do seu negócio. Eu não conheço ninguém que abre um negócio para não ter lucro. Eu já dizia um professor antigo meu, para montar um negócio, para não ter lucro, eu vou para a praia tomar um sol. É muito mais barato. Pelo menos eu não me estresso, não me desgasto, não corro risco. E, brincadeiras à parte, esse meu professor dizia, na praia, pelo menos eu me divirto e ainda vejo umas boas paisagens. Então, óbvio, lucro é muito importante e vamos prestar muita atenção nisso. É uma coisa que o empresário tem que olhar todo mês para saber o que está acontecendo com o seu negócio, porque enquanto mais rápido ele se adapta às novas posições, aos novos cenários, aos novos momentos, mais rápido ele reverte qualquer problema de prejuízo que ele possa estar tendo. Aumento ou redução da capacidade de produção. Isso aqui é um ponto que nós demoraríamos um bom tempo para falar sobre, mas eu vou tentar resumir e falar assim de forma bem rápida e bem curta. A produção, aqui eu estou falando não só, estou falando um pouco mais para o industrial, para quem tem uma empresa pequena ou média de manufaturados, ou até de quem fabrica caixa, quem fabrica sacos, por aí vai. Qualquer um que produza, pode ser através de máquina ou através da própria mão humana, até artesanal. Então é importante você prestar atenção, porque enquanto mais você conseguir produzir com o mesmo número de funcionários, com o mesmo número de horas de uso de máquina, com o mesmo tempo, você tem uma redução de custo. Então, às vezes, é importante você fazer uma produção rápida, boa e longa, porém única, para que você faça com que o custo do produto produzido seja o menor possível, porque a gente volta àquele item anterior: menor custo, melhor venda, maior lucro. Então, rapidamente, falando sobre esse tema, é muito importante você prestar atenção na sua produção, somente quando ela está aumentando ou quando ela está diminuindo.
Esses 3 itens que eu separei sobre tendência da atividade econômica é muito importante o empresário prestar atenção. Muitas vezes isso passa desapercebido porque você está no seu dia a dia da empresa e acaba esquecendo de olhar esses pontos. Então, uma coisa importante que você tem que prestar atenção é o ritmo crescente, estagnado ou decrescente. Nada mais é do que curva de tendência. A curva de tendência está para positivo, ela está estagnada ou ela está decrescente. Observando isso, você sabe se o seu negócio à frente, se tiver uma curva crescente, ele pode estrangular na produção. Você pode não ter produto para vender, o que é ruim, porque se você não tem produto para vender, você está deixando a prateleira vazia para o seu concorrente. Então, se você tem que se antecipar a esses problemas, então você está vendo a curva de tendência subindo, você tem que adequar a sua produção. Então, se você necessita de contratar um funcionário, se você necessita treinar um funcionário para aumentar a sua produção, você está vendo que a tendência é crescente, você já tem que começar a se preparar para isso. A mesma coisa, ou fato contrário, né, inversamente proporcional, é quando a curva está decrescente. Então, se você começa a perceber que a economia está com uma tendência decrescente, o que você já faz? Já começa a colocar aquele funcionário que você entende que pode ser dispensado de férias, já começa a reduzir o seu custo de demissão, você começa a adequar a sua produção, você começa a comprar menos insumo para que o seu estoque não fique elevado, você começa a produzir um pouco menos para evitar também que o seu estoque de produtos acabados fiquem ali acumulando poeira e evitando que você tenha que fazer liquidações. Às vezes essas liquidações são necessárias, mas não é o objetivo, porque a gente sabe que toda liquidação vai afetar diretamente no lucro da sua empresa. E uma das coisas que você tem que se assegurar é que você vai ter lucro, porque se você não tiver lucro, você não vai conseguir reinvestir e o seu negócio mais para frente vai ficar obsoleto. Então, essas 3 formas, tendência subestagnada ou decrescente, ela vai afetar diretamente nas suas vendas, seja ela venda de serviço, seja ela venda de produto, mas é um fator que vai demonstrar para você. Então, quando você começa a perceber alguma mudança nas suas vendas, corra para ver as tendências da economia, porque fatalmente, às vezes a culpa não é sua. Tem muito empresário que acha que quebrou porque ele era incompetente, porque ele tomou uma decisão errada, porque ele foi... Não, às vezes não. Às vezes simplesmente foi a tendência econômica. Se o governo começa a elevar um monte de imposto, ele começa a tirar dinheiro da sociedade. Se ele começa a tirar dinheiro da sociedade, obviamente as suas vendas vão diminuir. A população está com menos dinheiro no bolso, como é que ela vai consumir mais? Obviamente que não. Então você tem que prestar. Existem vários sinais na economia que você começa a ver isso. Um deles, um indicador que você deve prestar atenção é o PIB. Mas vamos tomar cuidado com o PIB, porque o PIB é a soma do gasto do governo e do comércio privado. Então, às vezes, o comércio privado está 0 e o gasto do governo está lá 2, 3, 4%. Aí o PIB indica ali um acréscimo de 1, 1,5%. Aí você olha o seguinte, caramba, o meu negócio não vai para frente, mas o PIB está crescendo. Será que só eu que estou errado? Não, só está ganhando dinheiro quem está colado no governo. Quem está lá naquela licitaçãozinha boa, naquela licitaçãozinha feliz, esse está ganhando dinheiro. Agora, você que trabalha para o público privado, está sem dinheiro no bolso, o governo está tirando o dinheiro da economia através de impostos, ou elevação, ou enxugamento de crédito, são vários fatores, e aí você não entende por que o seu negócio diminuiu as vendas, mas o PIB está crescendo. Então, o PIB também é outro ponto que a gente tem que olhar com cuidado, tem que depois entender um pouquinho melhor. É sempre bom o empresário prestar atenção na economia, por isso que eu achei importante esse vídeo. O empresário, principalmente o pequeno empresário, tem essas noções do que precisa olhar para dentro do seu negócio. Outro item importante é o consumo das famílias. As famílias são seus clientes. Se o consumo das famílias diminui, o consumo da família está aquecido, é um índice importante que você tem que observar, porque isso vai dar ali um impacto direto nas suas vendas. O indicador de intenção de consumo das famílias é importante o empresário acompanhar. Todo mês ele deve ir lá dar uma olhadinha, ver o gráficozinho, como é que está, se o índice está subindo, se o índice está descendo, e principalmente, não vamos ficar olhando esse índice, subiu 1%.
No outro mês caiu 0,5%. Caiu 0,5%, então tem que parar minha produção. Não, subiu 1%, agora aumenta minha produção. Agora não. É tendência, curva de tendência. A curva de tendência não é uma linha reta. No cômputo geral, você vê uma linha de subida. Ou, no cômputo geral, você vê uma linha de descida. Então, é isso que você tem que prestar atenção no consumo das famílias. Vamos falar sobre taxa de câmbio. Parece que não, muita gente tem até a brincadeira, né? Ninguém come dólar, é o que você pensa. Se você pensar que o trigo é a base do dólar, então você come um pãozinho. Açúcar, a base do dólar. Você come um docinho. Álcool, a base do dólar. Então vamos lá, taxa de câmbio. Ela influencia diretamente no dia a dia das pessoas. Isso influencia diretamente no dia das pessoas, influencia na sua empresa. Porque a sua empresa depende das pessoas para consumir os seus serviços ou seus produtos. Se a taxa de câmbio sobe, os preços sobem, obviamente, a população tem menos dinheiro no bolso para consumir. Então são 3 pontozinhos aqui que eu separei, que eu coloquei, que é o impacto em empresas que utilizam materiais importados. Quem trabalha com importação, insumo importado, deve ter um controle excessivo sobre o dólar, sobre o câmbio. Então tem muita gente que às vezes precisa fazer um hedge para evitar a variação, uma abrangência maior sobre taxa de câmbio, dólar, o que você precisa fazer se você compra material importado, aquilo que você precisa prestar atenção ou às vezes até fazer um seguro no mercado para que você não fique ou tenha surpresas desagradáveis. Outro ponto é o impacto geral no custo das empresas que não importam diretamente. Sim, tem muita empresa que não importa, mas não sabe por que o dólar aumentou e o meu insumo aumentou. Sim, porque aquele insumo ou aquela matéria-prima que você compra tem produto ali dentro que é taxado a dólar. Então, parece que, mas eu não importo nada, eu não preciso prestar atenção nisso. Sim, mas se aquele produto que você usa veio de fora, alguém importou. Se alguém importou mais caro, vai te vender mais caro. Então você, um empresário, precisa prestar atenção se dentro dos insumos que ele utiliza tem alguma coisa voltada a dólar. Se tem algo atrelado a dólar, ele, querendo ou não, precisa ficar acompanhando, porque se começar a aumentar a taxa de câmbio, ele sabe que ali na frente o insumo dele vai aumentar, então ele já tem que começar a olhar para a planilha de custo dele, senão no final ele vai acabar tendo prejuízo, o que não é bom. Outro fator são as alterações prejudiciais na taxa de câmbio. Sim, existem fatores que não são de mercado comum. Às vezes são intervenções governamentais. E essa você precisa prestar muita atenção. E, por histórico, o governo brasileiro muitas vezes se intrometeu no livre mercado. E toda vez que ele bota o dedinho, ele faz besteira. E quem paga a conta é o empresário, é a população. O mais engraçado é que, normalmente, o governante ele tem uma ideia brilhante para solucionar um problema. E ele cria 2. E, por via de regra, ele mexe na taxa de câmbio. Então, presta atenção nisso. Quando o governo começa a se mexer muito, está na hora de prestar atenção, porque fatalmente ele vai acabar mexendo na taxa de câmbio. E às vezes ele mexe na taxa de câmbio, não é diretamente não, ele faz até de forma indireta. Então por isso você precisa ficar de olho. É importante o empresário prestar atenção no ritmo de exportações e importações. Por quê? Mas eu não trabalho com comércio exterior, eu não vendo produto para fora, eu não importo de nada. Por que eu tenho que prestar atenção na balança comercial, no volume do que é exportado e do que é importado? Porque a economia só cresce com as trocas voluntárias entre as pessoas. E quando eu falo entre pessoas, é entre empresas também. Então, enquanto mais houver trocas, se for do lado internacional, a gente vê como exportação e importação, é porque mais vai fomentar a economia. Aí eu não falo aqui de balança comercial. Nesse ponto eu não falo se a exportação é maior que a importação ou se a diferença é grande ou pequena. Não, eu falo no volume. Então, se num ano o país exportou 10 bilhões de dólares e importou 8 bilhões de dólares, e no outro ano ele exportou 15 bilhões e
importou 14, qual é o melhor ano? O anterior, que teve uma balança comercial de 2, ou o segundo exemplo, que teve a balança comercial de 1? O segundo, porque o número de importações e exportações foi muito maior, o que significa que houve muito mais negócio, girou muito mais economia. E até você que é pequeno empresário sente isso. Vou dar um exemplo muito simples. Você tem ali um pequeno cabeleireiro, um pequeno restaurantezinho. Com o aumento de importações e importações, significa que as empresas fizeram mais negócio. E se elas fizeram mais negócio, vai contratar mais gente. E se vai contratar mais gente, o funcionário vai almoçar ali no seu restaurantezinho, a esposa vai passar ali no cabeleireirozinho, a própria funcionária, quando terminar o expediente, ela pode pintar a unha, e por aí vai. Todo mundo se aproveita quanto maior for o número de transações voluntárias entre as pessoas. Então, isso é um ponto importante que o empresário tem que prestar atenção, porque vai refletir nele. Se começar a ocorrer diminuição do volume de importação e exportação, é porque os negócios diminuíram. Então, mais cedo ou mais tarde, vai bater a sua porta. E finalizando, aquilo que você tem que ficar de olho. 3 itens. A importância de monitorar indicadores econômicos. Então, tudo aquilo que a gente falou aqui, o empresário tem que prestar atenção nesses indicadores econômicos, porque ele é que vai dar o rumo do negócio. Então, se ele não se adaptar, se ele não prestar atenção, ele pode estar caminhando no sentido contrário. Então, outro ponto você precisa ter adaptação às mudanças do mercado. Então, é importante o empresário estar antenado em tudo que acontece no negócio dele, no produto que ele vende, no mercado que ele atua, porque muitas vezes, com a dinâmica dos negócios, com a evolução da tecnologia, com a evolução das relações interpessoais, é importante que o empresário esteja o tempo inteiro se adaptando. Aquele que está parado ficou para trás, porque se alguém der um passo para frente, você ficou para trás. Então você não pode parar em hipótese nenhuma. Precisa o tempo inteiro estar se adaptando a cada situação nova que o mercado apresenta. Você tem que criar estratégias para driblar as crises. Você pode não saber quando elas vêm, mas você pode ter a certeza que elas vêm, porque a economia é um ciclo. Existem ciclos de 4 anos, 8 anos, 10 anos, 20 anos, mas são ciclos. Uma hora acontece a crise. E para isso, se você seguir as mínimas condições de trabalho, de acompanhamento de informações, acompanhamento de tendência, acompanhamento de indicadores, e estar sempre se adaptando às novas posições de mercado, você vai estar muito mais apto a, quando aparecer a crise, ter estratégias e rapidez para se debelar dela. Então esses foram alguns pontos que eu entendo que o empresário precisa prestar atenção dentro do seu negócio. Se você gosta desse tipo de informação, desse tipo de vídeo, ajuda a gente aí, dá uma curtida, compartilhe para um amigo seu que quer montar um negócio ou que já tem um negócio, que ele possa acompanhar também o nosso canal e aprenda com essas informações a gerir o negócio dele. Se você quer que a gente fale sobre logística, sobre montagem de custo, validação de preço, ou qualquer tema que você gostaria de ver que a gente comentasse aqui no canal, coloque aí nos comentários, para que a gente possa fazer um vídeo a respeito daquilo que lhe interessa. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.